Boa noite, meu nome é Juliano e eu estou aqui para apresentar o meu projeto de PI na prática, que é o campo minado, que é diferente do campo minado que nós geralmente jogamos no Windows, que vem com o computador, em que você tem a interface gráfica e você vai clicando até encontrar uma bomba ou até encontra todos os quadradinhos vazios. Nesse daqui a gente começa em um dos cantos do campo minado e a gente vai até o outro lado do campo minado. Quando você chega no outro lado, você ganha o jogo. Se você pisa em alguma mina durante esse caminho, você perde o jogo. Só que conforme você vai andando cada vez em um quadradinho diferente, ele vai te mostrando quantas minas tem em volta do quadradinho que você está naquele momento. Então você tem como ir pegando essas dicas e fazendo seu caminho até chegar lá. Bom, para fazer o jogo, eu separei no programa principal, que é indicado por jogo, e separei em um módulo gerador do campo minado, que é o gerador do campo minado, esse Field Generator, que mais tarde eu chamo do programa. No Field Generator eu usei 3 entradas. Eu usei dificuldade, que é uma dificuldade inserida pelo usuário, 1 para fácil, 2 para médio, 3 para difícil, e depois é convertida no valor. Eu utilizei altura e utilizei largura. Para facilitar o programa, eu utilizei largura igual a altura, indicado aqui, para fazer um campo quadrado mesmo, mas poderia ser qualquer outro valor para fazer um campo retangular, enfim. Eu utilizei uma variável bomba, um número inteiro, que é um número randômico entre 1 e a dificuldade. Se o valor de bomba for maior que 6, ele coloca uma bomba naquele campo. Se ele for 5, até 5, 4, 3, 2 ou 1, ele não coloca nada. Então, é ao acaso que a bomba é colocada em cada quadradinho. Então, cada vez que você for jogar, vai ser um campo com números de bombas diferente, um campo diferente. É importante notar também que eu coloquei a altura com mais 2 e a largura com mais 2 também. Por quê? Se você deixa a altura igual, se você deixar a altura e a largura igual quando você gera, nas bordas, quando você vai gerar o campo com os marcadores de minas, enfim, quantas minas tem em cada quadradinho, você acaba entrando em endereços negativos ou em endereços superiores ao número de casas que a sua matriz tem. Isso acaba paralisando o programa. Enfim. Bom, aí esse método ele também gera o campo 1, x igual a 1, y igual a 0, para você não começar em cima de uma bomba e já perder o jogo antes de começar o próprio jogo, e ele retorna essa matriz. O programa principal, ele pede para você colocar o tamanho do campo desejado, pode ser qualquer número entre 1 até infinito. Ele deixa a altura igual à largura, como eu disse, para deixar o campo quadrado. Eu já inicializei a variável p pós x e p pós y igual a 1, para você, que é uma abreviação para player position x e player position y. Ele começar no quadradinho 1,1. Eu coloquei dificuldade também igual a 0 aqui para poder fazer esse laço aqui de while. Enquanto a dificuldade for igual a 0, ele vai ficar perguntando qual a sua dificuldade. Só se você colocar um desses 3 valores que ele vai mudar a dificuldade igual a 0. Se não, ele continua a dificuldade igual a 0 e continua te perguntando até você colocar um valor de dificuldade válido. Bom, aqui ele inicializa uma matriz das bombas e aqui ele inicializa outra matriz para os indicadores das bombas, para saber quantas bombas tem em volta do quadradinho que você está. Essa matriz do campo eu já puxei pelo método aqui, o Field Generator, que eu expliquei lá em cima. E assim eu já tenho ela pronta, já preencho ela com aquele método. O bombas eu preencho com zeros aqui, para quando o programa for mostrar para o usuário um campo que não tenha bombas, ele não mostre um espaço vazio, ele mostre um zero, para facilitar a jogabilidade do usuário. Aqui ele preenche de acordo com a bomba, de acordo com se tem ou se não tem bomba, nas suas proximidades. Ou seja, se no campo
e J tem uma bomba, que é indicada por 1, ele vai colocar em cada campo adjacente mais 1. Ele vai somar mais 1 ao valor que já tem lá. Então, caso tenha 2, 3, 4 bombas adjacentes lá, ele vai somando para você poder saber quantas bombas tem adjacentes no endereço que você está. Aqui eu fiz uma simplesmente para ele mostrar as matrizes que ele gera, para ficar mais fácil mesmo de poder explicar aqui no vídeo. Quando for executar o programa, poder ver melhor. Aqui ele imprime, quando você começa o jogo, quantas bombas tem ao seu redor e pergunta para qual direção você quer andar. Eu coloquei como teclado numérico os direcionais para o jogo, porque é bem mais intuitivo e bem mais fácil a implementação do que colocar colocar outras teclas. Aqui eu fiz um laço, que é o laço de locomoção do jogador. Enquanto a posição do jogador for diferente da altura, a posição tanto no Y quanto no X, ele vai continuar executando esse laço. Daí ele te pergunta qual direção você vai. Você insere uma direção de acordo com o seu direcional, de 1 a 9, de acordo com o teclado. Se você apertar 5, ele vai te mostrar de novo quantas bombas existem ao seu redor e a sua posição atual. Eu fiz uma função if para cada método de locomoção do jogador, assim, porque cada uma eu vou ter que somar ou subtrair ou deixar igual o valor de cada uma das variáveis da posição do jogador. Então, como cada uma é diferente, eu achei mais fácil, assim, menos suscetível de erro fazer uma para cada um. Se o jogador encontra um campo na matriz campo, na posição que ele está, em X ou em Y, e em Y igual a 1, ou seja, tem uma bomba lá e ele pisa, o sistema imprime bom, o jogador está na posição X e Y, para o jogador saber onde ele está, e ele quebra o laço. Quando ele quebra o laço, se a condição dele estar no final do campo não for atingida, ele simplesmente perdeu o jogo. Se a condição for atingida, quando ele chega aqui, ele imprime que você venceu. Então, mesmo que tenha uma bomba no último quadradinho, ele vai mostrar que você venceu. Bom, eu fiz alguns testes para verificar se o programa estava coerente com o que ele se propõe a fazer. E eu gravei aqui, nessa planilha. Fiz o teste 1, teste 2 e teste 3, respectivamente, para dificuldade 1, 2 e 3, que é fácil, médio e difícil. Eu fiz o sucesso 1, que é quando o jogador vence, e eu fiz o bomba 1, que é quando o jogador perde. Aqui eu executei o jogo, depois eu executo para mostrar certinho. Ele me gerou essas matrizes. Eu não tinha explicado, mas esse gerador de descontador de proximidade, ele só ele não lê as matrizes, as linhas e as colunas mais externas. Por quê? Justamente pelo que eu expliquei, se ele lesse as matrizes mais externas, como por exemplo essas daqui, ele ia querer um endereço aqui, um endereço aqui, um endereço aqui, e esses endereços não existem, isso ia bugar o programa. Então, o espaço jogável é esse espaço aqui, indicado aqui, ó, por esses números aqui. Todo campo vai ter ainda esses espaços, mas eles não são jogáveis e também não são acessíveis pelo jogador. Se você vir aqui, ó, toda vez que ele encontra, ele tem condicionais em cada uma das direções. Se ele tentar passar dos espaços predeterminados, ele não vai conseguir. Ele imprime isso daqui, você não pode andar nessa direção, e ele fica confinado nas partes mais internas da matriz, independente do tamanho da matriz. Bom, eu fiz os testes, eu peguei a localização das bombas, só das bombas internas, eu não peguei das bombas externas, porque no programa não ia ler e ia acabar dando erro. E também as bombas externas não interferem no resultado.
Eu coloquei aqui no Excel e eu fiz manualmente mesmo como que seriam as bombas, né? Como que seriam os marcadores em volta das bombas e dentro das bombas também. Mas como o jogador não acessa as bombas sem perder o jogo, não teria problema ter marcador lá dentro, já que ele não imprime marcador quando ele pisa numa bomba. Ele Aí eu fiz aqui o resultado e comparei com o que o programa me mostra. E acabou dando certo, tanto no teste 1, quanto no teste 2, quanto no teste 3. Aqui, ó, mostrando melhor. No teste 2, que é na dificuldade média, ele mostra exatamente o mesmo resultado que eu consegui fazer manualmente aqui. O teste 3, mesma coisa, apresentando um pouquinho mais de minas aqui. E novamente, ó, ele não lê as bombas mais externas. Você pode ver aqui, ó, ele não indica, tem, por exemplo, 4 bombas aqui. Ele só indica os marcadores das bombas internas. Também fiz de quando o jogador vence, que é uma simulação. O jogador começa exatamente aqui, na matriz 1,1, e ele vem chegar aqui, que seria equivalente à altura mais 1, altura mais 1. Eu fiz o caminho dele andando aqui, 6, 6, 6, 6, 6 e 2, 2, 2, 2, 2. Ele fala que não tem nenhuma mina, e realmente no caminho que eu percorri não tem nenhuma mina próxima. Se eu tivesse percorrido por outro caminho com 2, 2, 2, 2, 2, 6, 6, 6, 6, 6, ele teria mostrado que existe uma mina aqui. Da mesma maneira, eu fiz quando ele encontra uma bomba. Ele começa aqui, ele percorre 2, 3, 4. Começa aqui 2, 3. Perdão, 2, 3, 4, 5. Aí ele começa a descer. 5,1, 5,2, 5,3 e no 5,4. Quando ele pisa em 5,4, ele encontra a bomba no 5,4, que é indicado por esse 1 aqui. 5,5, que é um campo de 5, que seria a posição que ele vence, ele não consegue atingir porque explodiu a bomba. Bom, eu acho que é isso. Sim. Bom, muito obrigado e boa noite.